E aí, pessoal, beleza? Vou falar um pouco aqui sobre moeda concorrente. Se vocês estão procurando sobre moeda concorrente, como o Hayek mesmo disse, que é para você tirar o monopólio do cunho da moeda do governo, não é exatamente isso que eu vou falar aqui no vídeo. Quer dizer, não é exatamente não é isso que eu vou falar no vídeo. Eu vou falar sobre como seria, eu digo, especulação. Você ter uma moeda concorrente aqui no Brasil. Se você está procurando uma opinião de um economista, então você pode sair, que eu simplesmente sei de curioso de ficar estudando esse assunto. Vamos lá. Qual que é a moeda aqui do Brasil? A moeda aqui do Brasil é o real. Real. E você vê o real, por exemplo, com esse símbolo aqui, o RS. R cifrão. Isso, lógico, depois de passar de cruzeiro, cruzeiro novo, CRV, blá blá blá, e todas essas moedas inflacionadas que nós tivemos aqui no Brasil. Qual que é o grande problema que está tendo aqui no Brasil atualmente? Além da inflação, que é a inflação... Opa, nossa, escrevi com um E. A inflação, que a inflação nada mais é que, graças a alguns fatores, como por exemplo a expansão de crédito, que é muito dinheiro na economia e outros fatores, que são vários, a nossa moeda ela começa a perder valor do que ela era antes. O que em 1994, 95 você conseguiria comprar com 100 reais, hoje você precisaria de muito mais do que 100 reais para poder comprar a mesma quantidade de coisas, porque coisas vão se valorizando, os preços eles mudam, mas atualmente, lógico, mas comparado a 1994, 1993, nossa inflação está muito baixa. Só que a patamares atuais, a patamares decentes, nossa inflação de 9, pouco por cento ao ano já é alta. Continuando, aqui nós temos esse problema que é a inflação. E o que? E temos também o problema do real, ele está se desvalorizando perante o dólar. Ele está se desvalorizando perante o dólar. E, como eu disse no outro vídeo, para praticamente tudo você usa dólar. Quanto mais fraca a moeda, menos é o poder de compra dela. E é o poder de compra em cima do quê? O poder de compra em cima de tudo. Não se enganem quando o povo falar que só rico usa dólar. A pessoa que está falando isso para você, ela está falando de uma maldade absurda. Todos usam dólar em tudo. E quando eu digo para nós aqui no Brasil temos uma moeda concorrente, o que seria uma moeda concorrente? É você colocar em curso de economia, eu esqueci exatamente a palavra, você fazer com que as pessoas, você deixar, a economia ser tratada com outra moeda além do real. Neste caso, pelo menos eu sugiro, de início, além do real, ok? Além do real, nós temos, por exemplo, o dólar e temos também o euro. Por que eu digo isso? Vamos considerar assim, por que teria a concorrência? Já não pode fazer isso? Não, você não pode ficar gastando, você não pode usar dólar na economia atual, você não pode chegar no banco e depositar em dólar de uma maneira assim tão fácil, você não poderia puxar dólar de lá da casa do caramba para cá, você não pode usar isso, por exemplo, em contrato brasileiro. Pelo menos não na maioria dos casos, você não pode fazer aqui, pelo menos na maioria, como eu disse, pelo menos na maioria dos casos, você pagar alguém em dólar. Porque grande coisa é você receber em dólar, sendo que você não pode usar isso no comércio. Não tem vantagem nenhuma, que você teria que pegar isso, vender numa casa de câmbio. Nessa que você vendesse na casa de câmbio, já teria o problema do preço que você teria que pagar para poder comprar a moeda corrente aqui no Brasil, que neste caso seria o real, e todas as coisas que implicariam. Eu estou falando, quando eu digo moeda concorrente, eu digo uma moeda ser conversível com a outra, a maneira que você quiser, quando você quiser. O real, ele ser convertido para qualquer tipo de moeda. Na verdade, é um curso, assim que seria o curso. O real, ele ser convertido para qualquer tipo de moeda a qualquer hora. Se o investidor quisesse vir para cá, ele quisesse trabalhar somente em dólar, ele poderia. Por quê? Porque a economia brasileira também aceitaria dólar. Para comprar o quê? Para comprar televisor, para comprar café, para comprar tudo o que você quisesse, para poder utilizar nisso, para fazer contrato, para pagar pessoas.
no que você quiser, qualquer moeda. Neste caso, pelo menos, eu só sugiro duas, que seja o dólar e o euro. O que isso ajudaria o real? Na verdade, ele não ajudaria o real diretamente. Porque como essa moeda é nacional, a moeda nacional, né, o dólar, ela é baseada em confiança. O nosso dinheiro, ele é baseado em confiança, realmente. Confiança. Ele é baseado em confiança. Como assim confiança? Você confia que aquele dinheiro vale aquela coisa. O real, ele não tem lastro. Ou seja, o que seria o lastro? R$1 equivale a 2 pães. O Banco Central garante que se eu for lá e eu pegar esse R$1, eu vou trocar por 2 pães. Não é. Existem outros fatores atrás dessa confiança. É lógico que logo no começo a confiança foi o quê? Foram os grandes estoques de dólar que o Banco Central tinha na hora que implementou o real. Tanto que antigamente, caso vocês lembrem, né? O real, ele era pareado com o dólar, ele era indexado com o dólar. Então eles pegavam a cotação do dólar do dia anterior, que vamos considerar que era, sei lá, tipo R$1,03, e no dia seguinte o real estava valendo R$1,03, $1, né? $1,03. $1,03. Quando você tem uma moeda concorrente, o Banco Central, que é aquele que gerencia, vamos considerar assim, aquele que gerencia a moeda, junto com o BNDES e tudo mais, mas vou considerar somente o Banco Central. O Banco Central, ele vai ter que tomar muito cuidado com as políticas econômicas. Como assim? Vão ter que evitar expansão de crédito demasiada. Como assim expansão de crédito? Gerar dinheiro, imprimir dinheiro. Não vou poder ficar não vou poder ficar emitindo tanta dívida. Eles vão ter que ter um controle das moedas, vão ter que ter um controle orçamentário. Ou seja, os deputados também indiretamente vão ter que ter um controle orçamentário. O Banco Central vai ter que ter um controle orçamentário. Todo o governo em si, ele vai ter que se controlar com os... apertei o botão aqui. Toda hora eles vão ter que se controlar com os gastos. Por quê? Porque senão o preço do real vai cair. Assim como está acontecendo agora, o preço do real vai começar a cair. E graças ao fato da moeda começar a cair, ou o povo vai começar a gastar o real como se fosse troco. Graças a isso vai começar a surgir uma inflação em demasia do real e o povo vai migrar para o dólar e para o euro. E o governo, como todos nós sabemos, ele é, pelo menos o governo brasileiro, ele ama a mamata de imprimir grana, de quando estiver precisando ele pedir para os banqueiros, etc. e tal. E graças a isso, vai ser muito difícil eles desligarem as prensas. Então por isso que eu digo, qual que é a vantagem de nós aqui no Brasil temos o sistema de moeda concorrente? Quando eu digo moeda concorrente, ela é totalmente conversível. Eu posso simplesmente trocar por dólar. A pessoa que vem de fora, ela paga e tudo mais. Que além do Banco Central ser obrigado a trabalhar direito para tentar manter, ele tem que manter o preço da moeda do real estável, que é para os investidores, as pessoas que moram aqui, elas terem poder de compra. E outra também, você dá à população, você dá às pessoas, os comerciantes, a liberdade do quê? A liberdade de gastar a moeda que eles querem. Se o dólar está muito melhor do que o real, por que eu não posso gastar em dólar? Se o euro está muito melhor do que o dólar, do que o real, por que eu não posso gastar em euro? O certo mesmo, para mim, eram outros dispositivos, mas este, por ser o mais rápido e o mais prático, ao meu ver, seria muito melhor. Beleza? Então, e um outro detalhe. Eu digo uma coisa. Se porventura o dólar, né, descobrirem, ou o Banco Central, que eu acho muito difícil, isso é muito difícil mesmo, eles adotarem isso daqui, e veja que isto daqui que eu estou falando é totalmente diferente de dolarizar. Depois eu explico qual que é a diferença. Se dissesse que eles vão começar a aceitar dólar aqui no Brasil, eu não duvido nada, inclusive eu tenho certeza, que investidores viriam de penca para cá.
iriam trazer todo o dinheiro dele para cá. E é lógico também, além do Banco Central, e somente isso não é só a solução. É lógico que você tem que ter outros incentivos, mas esse já é o primário. Mas eu não duvido muito que os investidores estrangeiros viriam para cá. Por quê? Porque como aqui eles não precisariam gastar nessa bosta de dinheiro que é o real, que é um dinheiro que está se desvalorizando há muito tempo, e o pior não é um dinheiro desvalorizar, é um dinheiro instável, que ele não tem um preço direito. Se o dólar for legalizado, vamos considerar aqui no Brasil, o investidor vai vir de monte, o preço do dólar cairia, pois afinal de contas teríamos muito mais dólar no mercado interno, a inflação seria controlada e tudo isso. É lógico, se isso dizendo, se o Banco Central mesmo tomasse conta. Caso não, eles iam continuar imprimindo dinheiro e o real praticamente seria abolido. Beleza? Essa é uma explicação bem por cima. Embaixo eu vou colocar um link para algumas informações a mais sobre isso, sobre o caso que aconteceu no Zimbábue, no Peru, que inclusive o Peru, mesmo tendo moeda concorrente lá no país dele, o sol se valorizou muito mais perante o real, enquanto isso nossa moeda está sendo corroída pela inflação. Beleza, eu acho que é isso, não tem muito o que falar, e até mais.